Cânticos de ascensão a Jerusalém. Olha como é relevante essa expressão. Por que ela é relevante? Porque, na realidade, o povo judeu, olha só como é maravilhoso, irmãos, conhecer um pouco a história do povo judeu, né? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui para falar com vocês e para a gente, depois eu volto. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que as poesias, os salmos, provérbios, os livros mais poéticos, mesmo que tivessem uma encenação quase como uma novela, tudo tinha zelo, tudo tinha teor. O povo judeu pegava as leis e valorizava como palavra de Deus, pegava o profetismo, a gente vai trabalhar bastante no profetismo nas aulas futuras, então eles valorizavam os profetas como mensageiros de Deus, e agora eles pegam as poesias e eles valorizam como que também poesias sagradas que Deus iluminou no coração, ou revelou no coração dos seus servos, para essas poesias ser o quê? Um anúncio da glória de Deus para nós, mostrando quem é Deus, e ao mesmo tempo consolando o povo de Deus nos dilemas que nós vivemos. E tudo isso, leis, profetas, livros históricos e poesias, era visto para o povo de Deus, vamos pegar aqui num período de bastante zelo, no período, por exemplo, de Davi, como algo sagrado. Eles não tinham esses rolos, que eram os livros, de forma jogada. Eles estimavam. E olha aqui agora o contexto. Por isso, olha só que maravilhoso. Então, Deus se revelou na história, dando poesia desde Moisés e veio deu muito nos dias de Davi. Mesmo com tudo dos dias de Davi, muitos se perderam, mas depois eles vão para o cativeiro babilônico, saem do cativeiro, eles passam por todas aquelas experiências, voltam do cativeiro, e depois do cativeiro eles colocam, vamos dizer assim, eles restauram esse culto e deixam todos os escritos de poemas, tudo organizado, porque era importante. E agora olha que fantástico, isso que eu quero destacar agora. Porque percebam, Deus se revelou na história, dando um hino para Davi, vários hinos para Davi, dando hinos para Salomão, para Moisés, para Asaf, para os filhos de Coré, para Imã, e foi dando. Mas esses hinos que Deus deu na história, eles foram utilizados durante vários séculos para o povo de Deus, e olha que interessante, por que hinos de romagem? Lembra que eu falei que eu ia contextualizar aqui num contexto? Vamos pegar lá em Lucas, abram lá em Lucas, olha que fantástico. Esse daqui é maravilhoso. Abram lá o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número... Capítulo de número 2, versículo de número 41. Olha como a Bíblia ela é fantástica, irmãos, nesse quesito. Leia para nós, quem achou, por gentileza. Todos os anos... Desculpa, pode ler, por favor. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Eles, ó, só um detalhe. Eles subiram ou desceram à festa? Subiram. Ah, tá. Então guardem esse termo, guardem. Continua. Conforme o costume. Terminada a festa, voltando aos seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.
Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em graça e sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora, leia de novo o versículo 51, irmã. Nossa, eu aumentei graça aqui, mas tudo bem. Então foi com eles para Nazaré. Então foi com eles para Nazaré, né? Até aí. Algum outro irmão tem uma outra versão? E desceu com eles para Nazaré. Eita, isso que eu queria que vocês vissem. E desceu com eles para Nazaré. Agora eu vou pegar aqui. Irmãos, a introdução ao Antigo Testamento é fantástico por isso. Porque a gente acaba tendo que fazer um passeio por várias matérias. E a gente acaba aprendendo várias situações. E agora, olha só que interessante. Logo no começo do texto que você viu, os pais foram para Jerusalém, né? Subiram a Jerusalém no versículo 42. Na revista é atualizada, depois diz, e desceram para Nazaré. Pai, mas desceram, subiram? Como que o autor tratava aqui? Cântico de ascensão de Jerusalém. Por que cântico de ascensão de Jerusalém? Deixa eu mostrar aqui agora para vocês um mapa. Olha que legal. Olha esse mapa aqui. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Esse daqui. Olha só. Esse mapa, irmãos, é um mapa que mostra a nação de Israel como se estivesse de várias formas, né? Nesse primeiro aqui, é como se ele estivesse cortando, ó. Ele estivesse olhando Israel, olhando aqui ao mar Mediterrâneo, tá vendo? Essa parte aqui à esquerda de vocês, o mar Mediterrâneo. Aí vem aqui a parte mais costeira, e aí vem essas montanhas, e aí de repente desce, tá vendo? E aqui é o mar Morto. E aqui seria um planalto da Transjordânia, tá? E aqui está Jericó. Olha como que está baixo Jericó. Tá entendendo? Então aqui é como se estivesse olhando de lado, tá? Agora, olha que interessante. Aqui é um outro corte. É olhando pelo outro lado, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Vou ampliar. Aqui é o Monte Hermon, que está lá perto da Síria. Essa parte aqui mais superior, tá vendo? Deixa eu abrir. Aqui embaixo é o Mar Mediterrâneo. Aqui é o Mar Mediterrâneo, tá vendo? O Mar Mediterrâneo todinho. Aqui é o Mar da Galileia. Aqui, ó, Lago Ula. Aliás, é o Lago Ula, desculpem. Aqui é o Mar da Galileia, tá vendo Galileia? Aqui é onde nasce o Rio Jordão, tá vendo? O Rio Jordão vai nascendo, aí vem o Mar da Galileia, tá vendo? Ao redor da Galileia ficava o quê? Nazaré, ficava aquelas cidades costeiras onde Jesus fez o seu ministério. Aqui vem o que? O Rio Jordão, e aqui é o Mar Morto. Ah, pelo amor de Deus. Mudei, sem querer. Tá dando para visualizar ou não, irmãos? Tá dando para visualizar? Tá sim. Tá? Ó, então perceba, quem mora aqui na Galileia, ao redor do Mar da Galileia, irmãos, aqui é uma dimensão enorme, tá? O Mar da Galileia, ele é imenso, tá? Por isso que é chamado Mar da Galileia. Muitas pessoas, aqui havia tempestades. Lembra que Jesus andou sobre as águas? Foi aqui. Então, o que acontece, irmãos? Quando ia para adorar a Deus lá na festa da Páscoa, olha aqui é o Monte Sião. Pastor, o Monte Sião é a união desses três montes, irmãos.
Então, quando ia para Jerusalém, aqui, irmãos, está em escala, tá? Então, pensa, aqui são cidades que estão sobre esses montes. Então, ó, aqui, ó, por exemplo, é o Monte Moriá, onde está o templo, é o Monte das Oliveiras e é o Monte Sião. Mas todos esses três montes são chamados Monte Sião. Então, quando alguém vinha, por exemplo, quem mora em Jericó e ia adorar a Deus, tinha que subir para o Monte Sião. A maioria das pessoas, quase toda a nação de Israel, que estão espalhadas aqui, eles tinham que subir. Mesmo quem morava, por exemplo, aqui, ó, o Monte Ebal e o Monte Gerezim. Estão vendo? Aqui no meio do Monte Ebal e o Monte Gerezim tem Siquém. Então, mesmo quem estava em Siquém tinha que descer tudo isso para depois subir para Sião. Então, para alguém chegar em Sião, ele tinha que subir Sião. E o que se fazia nas festas, irmãos? Saíam as caravanas. E quando as caravanas saíam, eles saíam cantando uma coletânea de hinos. Qual era a coletânea de hinos? Os Salmos 120 até o Salmo 134. Por isso que os salmos eram chamados salmos de romagem, ou salmos de degraus, porque eles subiam. Depois da construção do templo, eles continuavam cantando até chegar nos degraus do templo e adoravam a Deus. Estão entendendo? Ficou bonito essa cena agora? Então imagine Jesus, imagine Maria, imagine José indo adorar a Deus no templo e cantando esses salmos aqui. E aí eles vão andando durante semanas